A questão diz o seguinte, ó, aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Então, você tem um problema para resolver, né? Então, para resolver isso, ele faz o seguinte, ó, por isso deve-se misturar água aquecida com água à temperatura ambiente de um reservatório que se encontra a 25 graus. Para quê? Para você conseguir atingir a temperatura boa para o banho. E para que isso aconteça, ele faz uma pergunta: qual é a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? E aí ele faz essa pergunta, né? Qual é a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria para você permitir esse banho ideal? Bem, o que acontece? Para resolver esse problema, a gente vai usar aquela ideia de equilíbrio térmico, em que você só vai ter aí água quente com água fria trocando calor para gerar água morna. Ou seja, a gente vai considerar o nosso sistema aqui é só as duas águas, a água quente e a água fria, trocando calor entre si até atingir o equilíbrio térmico. A gente vai desconsiderar a troca de calor com o ambiente. Até porque se você levar isso em conta, o sistema todo, no final, vai atingir a temperatura do ambiente. Né? A gente não quer isso, a gente quer que a água chegue a 25, a 30, desculpa. Então, para isso acontecer, ele vai misturar duas massas, uma massa de água quente e uma de água fria. Massa de água quente é 75, a massa de água fria é 25, para dar uma água morna a 30 graus. E aí, como é que a gente faz isso, pessoal? A gente usa o princípio aí das trocas de calor. Você vai ter só água quente e água fria trocando calor entre si, não vai ter mais ninguém na jogada, né? E a gente aplica, quer dizer, o que vai acontecer aqui? Eles vão trocar em calor entre si e cada uma das massas no final atinge os 30 graus. Ou seja, você vai ter uma variação de temperatura. Então a gente vai ter que se lembrar do chamado calor específico, que vai entrar na jogada. O calor específico que vai dar essa variação de temperatura quando o corpo trocar calor. Então a gente coloca aqui, né? Ó, isso aqui vai ser o calor que vai ser perdido, né? Quer dizer, o calor que um perde, o outro ganha, né? O calor vai do mais quente para o mais frio, né? Então, por isso que um mais o outro vai dar zero, porque um que um perdeu, o outro ganhou, tá certo? Então, aqui a primeira parcela se refere ao calor perdido pela água quente. Né? Vai ser a massa de água quente vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura, que é TEC menos T1. Mais a massa de água fria vezes o calor específico vezes TEC menos T2, né? Isso aqui nada mais é do que a variação de temperatura. Você iguala tudo a zero, tá certo? O que vai acontecer aqui? É água com água. Então, mesmo as substâncias, por isso que eu usei a mesma letra para se referir ao calor específico. Substituindo os valores das temperaturas, tá certo? Lembrando que a temperatura final da água quente vai ser 30, então ela vai ter uma redução de temperatura, né? Enquanto que a água fria vai ter um aumento. A água quente foi de 75 para 30 e a água fria foi de 25 para 30. Cancelando os calores específicos, porque são iguais, é a mesma substância água com água. A gente chega nessa relação. Na verdade, aqui é a razão, né, pessoal? Ele quer a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria. Aqui ficou faltando botar MQ sobre MF, tá bom, pessoal? Não é só MQ, não, é MQ sobre MF, né? Por quê? Porque esse cara passa aqui para a direita e o MF que está multiplicando passa dividindo e o 45 que está multiplicando o MQ passa dividindo para o outro lado. Então aqui é MQ sobre MF. Então vai dar MQ sobre MF, né, igual a 5 sobre 45, fazendo as devidas simplificações, vai dar 1 sobre 9, que é aproximadamente 0,111 aí, 0,111. Essa vai ter que ser a razão entre as massas de água quente e água fria para você atingir essa temperatura de equilíbrio aqui de 30 graus Celsius. Então a resposta vai ser letra A. Tá certo, pessoal?